Pessoal, esse vídeo, apesar de estar com a imagem aqui desses dois canivetes Sanremus, não tem nada a ver com lana, não tem nada a ver com aço. Portanto, aqueles dos amigos cujo interesse são só lâminas e aço, podem perfeitamente pular esse vídeo, porque não vai ter nada de interessante para esses amigos. Esse vídeo eu vou abordar uma questão que eu abordei com Daniel Negri, por ele ser veterinário, uma coisa que eu vim observando, que era o decréscimo da população de pardais. Pardal, esse pássaro comum que a gente vê nas grandes cidades, médias cidades por aí, aqui na minha cidade. Aí eu falei assim, eu vou comentar isso com o Daniel, porque eu parei para reparar e vi uma diminuição drástica daquela população que eu estava acostumado de pardais, principalmente lá nos anos 80, 90. Aí o Daniel me respondeu, Cabral, olha, isso não é um fenômeno da sua cidade não, tá? Isso está ocorrendo em várias cidades do mundo. Eu falei, uai, é? Aí eu falei assim, me interessei no negócio. Vou tentar procurar saber o porquê. E fui tentar ler vários trabalhos de pesquisa e tal. Invariavelmente, gente, as explicações mais comuns, as mais comuns, são verticalização das cidades, ou seja, diminuição da quantidade de casas e aumento de prédios, que segundo alguns especialistas, diminuem os locais favoráveis aos pardais de nidação, né, de fazerem ninho, que seriam beirais de telhas, o beiral do telhado das casas e tal. Uma outra vertente de especialistas acusa o uso de pesticidas no entorno das cidades para lavoura e tal, o que no caso dos pardais é muita forçação de barra, mas tudo bem, vamos aceitar. Só que para mim quem deveriam ser mais afetados com isso seriam os pássaros que são mais comuns na zona rural. O pardal basicamente é o urbanoide. Na zona rural, onde tem competição com canarim, com tico-tico, com tizil, com uma série de pássaros, você quase não vê pardal. O pardal, o habitat mais comum dele é a cidade, né? E uma outra explicação, que é aquela explicação que os especialistas dão quando querem fundos para suas pesquisas e não fazem a menor ideia das causas reais de um problema, jogam a culpa no tal do aquecimento global, que agora eles não falam aquecimento global mais, agora é mudança climática, né? Porque na mudança climática você pode colocar qualquer coisa, você pode colocar calor extremo, frio extremo, vento extremo, neve extremo, você pode colocar o que você quiser, porque antes a alcunha de aquecimento global não estava pegando muito, porque inclusive no segundo relatório do IPCC, os especialistas afirmavam, e está lá, eu não estou falando do relatório para políticos, tá? Eu estou falando do relatório completo, o calhamaço, que até 2025, a Inglaterra, por exemplo, as crianças da Inglaterra não saberiam mais o que seria neve, porque não iria nevar mais na Inglaterra. E nós temos visto nos últimos anos que tem tido invernos mais severos desde que se registra esses dados. Então mudaram, né, sutilmente de aquecimento global para mudança climática para poder caber tudo. Ou seja, quando se fala uma coisa dessa, eu começo a ficar pé da vida, porque o pardal, um dos habitats nativos do pardal é o norte da África. E o norte da África é quente e seco, tá? Então atribuir a diminuição dos pardais das cidades do mundo, principalmente aqui no Brasil, e mais especificamente que eu posso falar de Cadeira, que é a minha cidade, é uma, vamos dizer, uma escapologia falsária, mequetrefe, baixa mesmo para quem se diz especialista na área de biologia ou de ornitologia e tal, julgar a culpa nisso, tá? Então vamos fazer um exercíciozinho aqui. O pardal é uma espécie cosmopolita, está no mundo inteiro praticamente,
basicamente cidades. Ele é urbanoide, ele não gosta do campo, porque a competição no campo e nas regiões de mata ou de vegetação nativa, a competição é alta e ele não gosta de competição, apesar de ser um pássaro extremamente agressivo. Mas é um pássaro basicamente urbanoide. No Brasil entrou no início do século XX, né? Se adaptou muito bem, porque é um pássaro oportunista, é um pássaro, para o tamanho dele, agressivo, forte. E nas grandes cidades, gente, o pessoal que é mais velho um pouco, vai lembrar que até os anos 80, 90, era comum você estar tomando café na mesa, se a sua cozinha fosse aberta, ou se fosse no que, o pardal chegar e ia pousar na cabeceira da mesa, com você sentado tomando café e catando migalhas na mesa. Então, ele estava tão acostumado ao convívio urbano com o homem que perdeu o medo praticamente. E aí, vamos pensar bem, nos arredores das cidades, onde a cidade faz limite com a zona rural, predador para pardal, você vai ter coruja, caburé, ou seja, as corujas menores, pequenos gaviões, gavião carrapateiro, alguns falconzinhos menores e tal. Na cidade propriamente dita, os principais predadores de pardal são o quê? Gato doméstico, cachorro, ratazana. Mas para você ter ratazana predando o ninho de pardal, você precisaria ter um problema sério de saúde pública, né? E hoje em dia, nas cidades grandes e médias, essa questão de ratazana é meio controlada. E o homem, né, principalmente os jovens, com atiradeira, espinhardinha de chumbo, né, a famosa, o rifle de pressão e tal, de ar comprimido. Mas isso, se a gente for pensar, a incidência disso na mortalidade de pardal, em termos de população total, isso é insignificante, gente. Então a gente tem outros animais que predam, vamos dizer, o pardal na cidade, que é, por exemplo, a garrincha. É aquele passarinho marronzinho que todo mundo conhece, alguns lugares é conhecido como corruíra. Por quê? Porque a garrincha é famosa por destruir ninhos, tá? Não só de pardal, mas principalmente pardal, porque ela vê o pardal como um concorrente. É como o leão que mata filhotes de leopardo, filhotes de chita e tal, porque vê como um outro predador. Então a garrincha preda e destrói os ninhos de pardal. Outro predador desse tipo é o bem-te-vi, que preda filhotes de pardal quando estão novinhos no ninho. Mas, de novo, gente, isso é insignificante, a mortandade desses indivíduos, perto do todo da população. E o pardal é um pássaro muito gregário, ele tem um macho alfa que lidera um grupo de fêmeas, e mesmo assim, esse pequeno grupo, eles se agregam a outros grupos, formando bandos enormes, principalmente na hora de dormir, ao final da tarde. É muito comum eles se reunirem numa praça, fazem uma algazarra danada, e o pessoal que tinha carro, sabe que estacionar numa praça dessas, o carro ia sair todo breado, né? E, no entanto, a gente vem percebendo a diminuição dos pardais, ano a ano, e até que esse ano eu falei assim, gente, mas quase não estamos vendo pardal aqui em casa, e tem muito tizil, tem muito bem-te-vi, canarinho, porque vem eu estou no meio de um rio, eu moro numa ilha, né? É um bairro, tá? Basicamente um bairro residencial, mas fica no meio de um rio que é próximo a uma reserva. Do outro lado do rio, o famoso Pico da Ibituruna, que tem fazendas e tal, um pouco de mata lá, vegetação quase nativa, mas tem muito espaço que vem. Então, aqui na ilha e na cidade toda a gente vê muito trocal, maritaca, tudo isso, sanhaço. Aqui em casa, muita sabiá. Aqui em casa tem uma sabiá que nidificou na mangueira daqui de casa, outras nidificam nos oitis aqui. Então tem muito pássaro. E o pardal vem desaparecendo sistematicamente. Aí comecei a pensar, como é que um pássaro cosmopolita, oportunista, generalista em termos de alimentação, porque o pardal come vegetais, fruta, insetos, restos do que o humano deixa e tal, como é que um pássaro desse entra em declínio? Aí eu fui pensar, verticalização das cidades? Tá.
Aí vamos ser honestos. Uma cidade verticaliza, gente, basicamente no centro dessa cidade ou num polo qualquer. Normalmente a periferia das cidades é horizontalizada. Então você tem casas, você continua tendo telhados com beirais, tá? Que eram locais favoritos de pardal para nidificar. Aí o pessoal fala assim, diminuiu a quantidade daqueles sinais de trânsito antigos. Mas, gente, sinal de trânsito é uma coisa unitária quase comparada com beirais de casa. Se eu usar isso como justificativa é até piada, né? O ser humano deixou de desperdiçar comida, deixou de jogar coisa fora, deixou de largar pão pro lado de fora e tal? Não. Por que pardal está diminuindo? Então, verticalização da cidade é uma explicação pobre. Aquecimento global ou mudança climática é piada. Um pássaro cujo um dos habitats originais é o norte da África, falar que o aquecimento global está prejudicando não digo nem expansão, mas a manutenção do número de indivíduos, levando a um decréscimo desse número, é piada, para não falar outra coisa. Um especialista que me dá uma justificativa dessa não é digno do título. E aí, pensa daqui, mas o que pode ser? Olha, eu não vou me referir às cidades da Europa, mas eu imagino que o motivo seja o mesmo, talvez com explicações diferentes. Mas penso daqui, penso dali, o que houve de tão diferente? Cheguei a uma conclusão que eu não vi especialista nenhum comentar. E cheguei à conclusão que a culpa do decréscimo da população de pardais é dos órgãos ambientais, dos ambientalistas, do IBAMA, dos órgãos de defesa do meio ambiente nos estados, no caso de Minas Gerais, é o IEF, da polícia ambiental. Aí o pessoal falou, Cabral agora pirou mesmo, ficou doido de pedra. Não, gente, eu vou explicar o motivo. Os amigos mais velhos vão se lembrar que até a década de 80, eu vou dizer pela minha cidade, tá? Mas eu imagino que até nos grandes centros isso ocorria. Certamente, de 6 a 8 residências em cada 10, tinha pássaro silvestre em gaiola ou viveiro nessas residências, tá? E quem já teve pássaro em gaiola e tinha pardal na sua cidade, você podia contar que eles sabiam exatamente a hora que você ia colocar a comida dos seus pássaros, normalmente alpiste, alguns colocavam painços, outros canjiquinha, outros uma mistura proteica, não importa. Eles sabiam exatamente a hora, e assim que você colocava, todo mundo que já teve pássaro sabe que aquilo faz um desperdício de comida. O que joga de alpiste no chão, tá? Não estou falando só da palha, não, estou falando da alpiste mesmo. Porque muita gente usava aqueles comedores com abertura que mal dá para entrar a cabeça do pássaro, mas outros colocavam em vasilhinha. E quem colocava em vasilhinha aberta, latinha de sardinha e aquelas vasilhas de plástico que eram também usadas como bebedouro, gente, o que passarim, canarim, cardeal, coleirim, curió, etc. Esses pássaros que eram comuns serem criados em gaiola, aqui em casa tinha muito canarim, basicamente que o pai criava, por cruzamento, ele tinha as caixinhas de nidificação, cuidava dos filhotinhos, dava coisa. E depois, por ter muito canarim aqui em casa, como muita gente tinha canarim, normalmente fugia de uma gaiola. Então, de vez em quando, o pai colocava alçapão aqui em casa, você via que o canário já era domesticado, você colocava ele na gaiola, ele ficava tranquilinho, não batia nas grades nem nada. Por quê? Por ter muito canário aqui em casa, quando fugia de algum vizinho, ou até de mais longe, os chamados dos daqui atraíam outros e tal. Então, isso é para os amigos entenderem. O que isso propiciava? Desculpem. Muito bem, a criação de pássaros silvestres em gaiola ou viveiros propiciava um alimento altamente energético, do tipo o alpiste e outros grãos, né? Altamente energético, abundante, fácil disponibilidade. Era comum você ver pardal chegar na grade das gaiolas
e aterrorizar os outros pássaros que estavam presos, voar para lá e para cá, eles baterem nas vasilhas e derramar mais, e aqueles pardais todos catando. Então você tinha esse alimento fácil, altamente energético, com boa proteína, disponível o ano inteiro, ou seja, não havia sazonalidade na disponibilidade desse alimento farto e bem acessível. Então isso propiciava o quê? Além do pardal poder criar com tranquilidade seus 4 filhotes, eu acredito que o índice de filhote de pardal que chegava à vida adulta devia ser muito alto, porque o fator básico de controle de indivíduos na natureza basicamente é nutrição, tá? Normalmente você tem uma perda grande de filhotes por desnutrição ou má nutrição, mas no caso do pardal, nas cidades, ele tinha esse alimento farto, de boa qualidade, oferecido o ano inteiro em bases regulares, ou seja, não tinha sazonalidade para ele. A partir do momento que houve a proibição de manutenção em cativeiro de pássaros da fauna silvestre, paulatinamente foi se diminuindo a quantidade de gaiolas, vamos dizer, nas residências. Tinha aquele pessoal que já criava e tal, pessoal que ainda gosta, passou a adquirir só animais anilhados com origem certificada, mas os amigos podem perceber, era comum na década de 80 você chegar na casa de um amigo, visitar um amigo, e ele ter lá 1, 2 ou mais gaiolas de pássaros ali. Hoje em dia você quase não vê isso. Eu aqui, por exemplo, com os meus amigos, praticamente todos tinham. Hoje em dia ninguém mais tem. Quem tem é um caso raríssimo, que cria esse ou aquele, porque é apaixonado mesmo, ou mais porque o pai era apaixonado por tal pássaro, mas está lá com a anilha, tudo bonitinho e tal, mas são raríssimas as casas que tem. O que aconteceu? Essa distribuição farta de alimento de boa qualidade, muito boa qualidade, que complementava a alimentação natural desses pássaros, passou a não existir mais. E quando passa a não existir mais isso, você não tem aqueles 4 filhotes em média, que a pardal fêmea bota os ovos no ninho, chegando à vida adulta. Paulatinamente você vai tendo uma diminuição da população geral. Isso não se dá da noite para o dia. Isso é um processo paulatino, porém, é um processo paulatino, mas contínuo. Essa população vem decaindo por quê? Por falta de oferta de um alimento de boa qualidade e alta energia que pudesse suprir as necessidades dos pais e dos filhotes. Então, cada vez menos filhotes vão chegando à vida adulta, e aí aquelas perdas por gato, por cachorro, por um falcãozinho aqui, um bem-te-vi ali, começam a ser significativas. Segundo, você não tem uma diversidade grande mais para ter uma robustez genética e de resistência a doenças. Que você tendo vários graus de sangue para combinar, você tem uma população mais saudável. À medida que você vai restringindo a população, mas esse nem é o principal fator. O principal fator é mesmo o decréscimo de alimento farto e de alta qualidade que eles tinham. Porque eu não vi especialista nenhum comentar isso, e não tem nada que faça para mim mais lógica do que isso. Os amigos podem comentar aí na seção de comentários, mas eu não vejo fator mais lógico do que esse. Na Europa, essas proibições devem ser até mais antigas. Então é por isso que ele vem entrando em decréscimo. Zona rural, pardal nunca foi de zona rural ou de área de vegetação nativa. Por quê? Porque a competição é muito alta. Ele, apesar de ser um animal rústico, agressivo, ele não gosta. Pardal é comodista, é oportunista. Ele não quer competição. Por isso ele infestava as cidades. Tá? E esse fenômeno, eu fui ver, realmente está ocorrendo no mundo inteiro. E no Brasil principalmente. E quando é que começou isso? A partir da década de 80, com a proibição de criação de pássaros da fauna nativa em cativeiro. Tá? Para mim, esta é a explicação básica. Você pode ter diminuição de qualidade de habitat e tal, mas para mim, a explicação básica e que tem mais lógica é essa.
é porque simplesmente eles perderam essa fonte de alimento de boa qualidade, abundante e disponível o ano inteiro. Porque o seu pássaro de gaiola, você dava comida para ele o ano inteiro. E o pardal perdeu isso. Então, gente, fica aqui, esse vídeo é só mesmo porque me levantou a curiosidade e tal, e eu falei com o Daniel que eu ia dar uma pesquisada, porque eu fiquei curioso realmente, como é que um pássaro altamente adaptado ao ambiente urbano, agressivo, rústico e tal, decai tanto a população assim. Aí eu cheguei a essa conclusão, que para mim, tá, a conclusão lógica é essa: a proibição de criação de pássaros em cativeiro, o decréscimo quase desculpem, o decréscimo quase absoluto de gaiolas ou viveiros nas residências, pelo menos nas grandes médias e até nas pequenas cidades, porque eu vou nas pequenas cidades. Eu lembro, na terra do pai, onde ele é natural, todo mundo tinha pássaro em gaiola. Hoje quase ninguém tem. Então eu acho que está aí nesse fator a explicação para o decaimento da população de pardais nos centros urbanos, tá? Quem tiver uma opinião discordante ou diferente, comente aí, por favor, porque é um tema interessante. Para mim, a explicação é essa. Um abraço a todos.